suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se uma oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir, e todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil, e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca! Bom dia a todos, todas, todes que estão aqui presentes e os que estão aqui presentes, mas online. Hoje nós vamos fazer uma dinâmica um pouco mais interativa na aula, então as perguntas não serão pelo sistema, serão aqui ao vivo e em cores. E especialmente o professor Rafael, ele nos deu a oportunidade de vocês levantarem a mãozinha aí no chat, ou levantar a mãozinha aqui e fazer pergunta e interagir, bater papo e perguntar para ele. Então, vamos fazer uma aula mais presencial híbrida. No mais, um outro avisinho antes de apresentar o nosso palestrante. À tarde, nós temos a dinâmica avaliativa. O Zoom vai dividir vocês que estão online em 3 grupos. Um grupo vai ser mentorado por mim, vai estar com uma empresa. Um outro grupo vai ser mentorado pela Raquel, que vai estar aqui, vai ser para atender a outra empresa. E um terceiro grupo vai ser mentorado pelo Gustavo Cesário, meu marido, que acho que a maioria de vocês já até conhece, né? Vocês vão ouvir as dores das empresas, os problemas, vão anotar, diagnosticar, e daí lá na outra quarta-feira vocês vão trazer as soluções e a gente vai bater um papo sobre isso. E hoje eu fico muito feliz, vem aqui, por favor, Rafael, de estar apresentando muito brevemente para vocês o Dr. Rafael, sócio do escritório Dahnemann, que acho que dispensa apresentações, o escritório Dahnemann, um dos maiores e mais importantes escritórios da área da propriedade intelectual, mestre pela UERJ em Direito, e um dos grandes especialistas em marcas, direitos de imagem, que vai falar aqui com vocês. O currículo dele é tão longo que é difícil a gente ficar detalhando. Eu vou deixar ele se apresentar aqui, mas principalmente apresentar o que está dentro aqui, ó, desse grande conhecimento dele.
tá bom? Obrigado, Rafael, por estar aqui conosco neste curso que busca trazer um pouco de propriedade intelectual e essas plataformas e esse meio alternativo de comércio, que, na verdade, alternativo não, esse meio real de comércio, né, virtual, que é uma realidade, né, hoje para nós. Obrigado mesmo. Cone, eu que agradeço estar novamente aqui no curso de verão da OMP. Agradeço o convite, é uma oportunidade excelente para a gente trocar conhecimento e conversar. Acho que o mote de hoje é esse, é um grande debate, uma grande conversa, e a gente está aqui para aprender, entender e principalmente trocar ideias. Pena que vocês que estão em casa não estão vendo esse mar lindo que está aqui na nossa frente, ou talvez até seja bom porque não desfoca a aula, já que hoje a gente vai falar de imagem, né, uma imagem de um céu azul com um mar lindo desse aqui de Copacabana, talvez desviasse as atenções. Por isso que acho que me botam com essa parede branca aqui, não me botam ao contrário, faz parte, ok, sem problema. Bom, fui convidado hoje para falar de gestão dos direitos de propriedade intelectual associados à imagem, registro de nome de imagem como marca. Na realidade, a gente está aqui falando da interseção entre direito de imagem, direito ao nome, ou seja, direitos da personalidade em relação ao registro marcário. Se a gente fosse falar de gestão de direitos de propriedade intelectual, gestão de imagem, é um domínio extremamente amplo, que envolve não só direito, mas como questões de marketing, questões, às vezes, até de gestão de crise, enfim, tudo isso pode estar ali dentro. Hoje a gente vai falar de um pontinho, de uma questão muito particular, que é essa interseção entre os direitos da personalidade e a marca. Mas eu gosto, normalmente, de contextualizar um pouco o que a gente vai conversar e, principalmente, para a importância no dia a dia, importância prática do que a gente vai falar. Eu acho que o aprofundamento acadêmico é sempre muito importante, mas quando a gente dissocia isso do dia a dia prático, aquilo acaba ficando um pouco etéreo, um pouco teórico demais, e eu gosto de trazer isso para a prática. Por isso que eu convido a todos a participarem, a trocarem ideias, e principalmente se tiverem alguma experiência, quiserem compartilhar essa experiência, fiquem super à vontade. Eu acho que torna a aula mais rica e mais dinâmica. Até porque nós estamos falando de um mercado muito dinâmico. Quando a gente fala em direito de imagem, muitas vezes a gente pensa logo em quê? Nos esportistas. Bom, os atletas vivem muito da sua imagem. E aqui eu trago tanto peças recentes quanto peças bastante antigas. Aqui tem essa do Ademir, polvilho antisséptico granado, uma marca super tradicional, antiga. Aliás, um dos primeiros casos de reconhecimento de secondary meaning no Brasil, mas isso fica para uma outra história, uma outra aula. Até hoje, a Raíssa Fadinha, que também é atleta, uma atleta de destaque nas últimas Olimpíadas, e uma atleta que surgiu quase que primeiro na mídia social. Então, você vê como o mundo hoje está dinâmico. E está tão dinâmico e com tantas possibilidades que cada vez mais atletas acabam usando o seu próprio nome, o seu próprio direito íntimo da personalidade para criar marcas no mercado. Aqui eu trago dois exemplos, o Neymar e o Cristiano Ronaldo, que criaram a própria marca ou, de alguma forma, licenciaram o próprio nome para ser a própria denominação, a identificação do produto. E aí você vê como é importante hoje uma gestão de imagem, uma gestão de nome, uma gestão por trás desses atletas todos. Mas quando a gente pensa em direito de imagem, a gente pensa também, aliás, eu não estou marcando tempo aqui, então tá. Eu não estou vendo aqui. Quando a gente está agora muito acostumado a estar em casa com essas apresentações, tem um reloginho em cima, a gente se programa todo. Aqui não tem, então eu conto com vocês se eu estiver falando muito devagar, enfim. Não são muitos slides, são os slides. Aliás, os slides vão estar disponíveis, não precisam ficar ansiosos. Tem mais imagem do que texto,
mas, enfim, vocês podem levar para casa a imagem, talvez, aqui da Marta. Fiquem super à vontade. A Marta super poderosa aqui com esse novo batom. Aliás, como é importante você associar a sua marca, aí, ó, o seu nome, a conceitos que realmente falam com você. Sob pena de, a gente vai ver mais à frente, riscos e crises. E quando a gente pensa em direito de imagem, a gente também logo pensa em artista, né? Bom, artista também tem uma série de potencialidades de vender a sua imagem ou de comercializar a sua imagem. Aqui tem alguns casos que eu trago de exemplo, alguns mais bem-sucedidos do que outros, mas também aqui com a Larissa Manoela. Talvez, se você não seja muito jovem, não a conheça, mas uma artista que começou o Mirim, despontou hoje como uma grande empresária e lançou aqui, olha, a Laricel, sua própria operadora. Confesso que não sei como ela anda, mas, enfim, esse empreendedorismo é cada vez mais comum, mesmo no âmbito dos atletas, mesmo no âmbito dos artistas, mas principalmente hoje no âmbito das mídias sociais. Então, nós temos quase que startups de imagem, porque quando a gente pensa no atleta, pensa eventualmente num grande artista, são grandes instituições, há um suporte grande por trás dele. Mas quando a gente pensa em influenciadores, que não começaram ontem, não começaram anteontem, começaram há alguns anos, às vezes em blogs, e que hoje despontam nas mídias sociais, na verdade, você quase que pensa, pode fazer uma correlação com uma startup de imagem. Aquelas pessoas que começam de pequenas e, por força do seu, aliado aos seus esforços e, de repente, uma maneira inovadora de se apresentar, acabam monetizando a sua própria imagem, por força desses novos mecanismos de monetização que a gente tem nessas grandes mídias sociais e mídias mainstream, como o YouTube, mas mídias também muito de nicho, como o Twitch, no caso do Ninja. Não sei se vocês conhecem, quem fez o último curso da OMP, eu falei dele numa outra seara, mas é um gamer muito famoso, e aqui com 18 milhões de seguidores. Não é para qualquer um. Quer que eu compartilhe o microfone? Aliás, uma coisa que eu não perguntei é se estão me escutando bem, se estão conseguindo ver. Não sei se está tudo... eu não estou acompanhando aqui. Às vezes a gente, nas aulas online, a gente vira tudo, né? Vira moderador, aqui a gente tem uma equipe por trás, vocês não estão vendo, mas temos aqui uma grande equipe. Muito obrigado, OMP, por isso. Você falou que a aula é interativa, então meteu meu dedinho até. Você comentou do Twitch, né, que é uma rede social muito voltada a gamer, mas que tem crescido muito, e principalmente nas ações de marca, publicidade. E eles vão ter aqui uma aula com dois especialistas em gamer, o Pedro Zambon e a Bruna Alvarenga, que é da Lounge, que justamente faz esses eventos virtuais, essas coisas, e usa muito o Twitch e os grandes influencers do Twitch. Um deles, o Ninja, ela vai contar casos, e vai contar um outro sobre o Coringa, que parece que é outro que está despontando aí. Olha, eu não sabia disso, não sabia desse conteúdo, mas já estou aqui super né? Que bom saber. Essa aula vai ser interessantíssima, até porque o mundo gamer hoje é um mundo incrível. Não vou ter tempo aqui de contar uma anedota desse, mas hoje os pais, né, desses jovens que estão nesse mundo se surpreendem quando, por exemplo, a filha chega para o pai e diz: pai, não precisa mais me mandar aquela mesada não, porque o que eu estou ganhando é um pouco mais do que você me manda. Então, isso vem acontecendo cada vez mais, isso é cada vez mais comum, e tudo tem que ver com a preservação, monetização e essa startup de imagem. Eles são verdadeiras hoje empresas. Claro, quando a gente fala de uma pessoa que tem 18 milhões, 34 milhões, ou aqui a Kylie Jenner, que tem mais de 300 milhões de seguidores, e óbvio, uma empresa para chamar de sua, e um avião e tudo mais, a gente está falando de uma grande empresária no mundo atual.
mas há pequenos também, que começam pequenos e que vão seguindo. Alguma coisa travou aqui. Não sei se fui eu. Deixa eu fazer um famoso liga e desliga. Bom, e falando aqui de empresários que começam com o seu nome, e quando você começa a entender qual é a interação entre imagem e marca, o que eu posso fazer? Né? Você tem, por exemplo, a Camila Coutinho, com seus 3 milhões de seguidores, que lançou uma linha própria de cosméticos. Não é com o próprio nome dela, mas é uma linha própria. E ela relata, curiosamente, que ela às vezes enfrenta algumas dificuldades por conta de algoritmos, e vocês vão falar de algoritmos aqui mais para frente também, que eu sei, dessas mídias sociais, quando ela vai tentar impulsionar o próprio post da própria marca, não são aqueles posts pagos de outras marcas. Aliás, outro tema bastante importante que já foi tratado num curso anterior da OMP, esses posts pagos, as questões relacionadas à publicidade nas mídias sociais, enfim, tudo isso se conecta e se conversa. E existe, por exemplo, aqui eu trago a Silvia Braz, uma outra influenciadora de moda muito importante, ou de estilo de vida, né? A gente não pode nunca limitar o alcance desses influenciadores, dessas influenciadoras, que assina a própria coleção para a Iorânia, aqui ela passa a usar o próprio nome para assinar uma coleção específica. E aí vem aquelas questões. Quem fica com o controle desse nome? Como isso acontece? Como eu posso fazer e quais são os riscos, né? Como é que eu vou começar a potencializar essa proteção? Será que a proteção por direitos da personalidade são suficientes? Quais são as questões relacionadas a isso? Aqui acaba havendo uma série de questões que passam à mente. Bom, como é que eu posso preservar isso? A gente tem o Felipe Neto aqui, um ícone de influenciador, e tem um vídeo bastante recente que eu achei muito curioso e resolvi trazer para vocês. Estava logo na primeira página do YouTube dele, que é falando do Provando Sabores de Miojo. E a discussão era ali, se eu posso falar ou não posso falar miojo aqui? Eu estou dando... Porque miojo é marca? Então, isso foi bastante interessante. Não vou estragar, quem quiser ver o que aconteceu nesse vídeo, por favor, acesse. Tem ali o link. Mas essa é uma discussão interessante também. A proteção marcária, será que é uma via possível quando eu quero também preservar o meu nome, a minha identidade e, de repente, o controle? E o que acontece quando eu tenho, por exemplo, influenciadores mirins, menores de idade? Como é que isso se dá? Como é que se dá o controle? Considerando que, e a gente vai ver aqui, quando há uma marca, eventualmente você começa a trazer uma autonomia para aquele direito e uma independência em relação à personalidade. Como é que eu vou fazer a gestão disso? São questões controversas e que não têm resposta ainda hoje muito claras. Mas o cuidado que você tem que ter com o nome, aqui eu já começo a provocar vocês, é esse caso da marca do Hulk, que fez há anos atrás uma linha de vestuário e acabou se inserindo numa grande polêmica na época, quando, talvez por não ter um controle direto a isso, foram lançadas camisetas que diziam, uma camiseta infantil de uma menina, vem em mim que eu tô facinho. E o outro, do menino, me beija que eu sou carioca. Aí uma outra do meio, quem quiser ler depois, essa eu não vou nem falar. E acabou, claro, sendo muito repreendido. E aí você pensa, bom, ele emprestou o próprio nome a uma outra empresa e que, pelo visto, sobre a qual ele não tinha controle. Um controle, pelo menos, relacionado à parte criativa. Então, como é que você faz isso? Quais são os cuidados, eventualmente, que você tem que ter quando isso acontece? Bom, vimos aqui uma contextualização e a gente sabe que a gente está tratando, a gente já falei desde o início, de direitos da personalidade, que eu trago uma conceituação de um autor mais clássico, Carlos Bittar, que vai falar que os direitos da personalidade são aqueles direitos reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções
na sociedade, ou seja, ele está umbilicalmente e inerentemente ligado à própria pessoa titular daquele direito, o que pode dificultar, eventualmente, essa monetização mais clara, a elaboração dos contratos, enfim. Tudo isso, às vezes, é um direito que acaba sendo um direito muito forte, né? Porque independe de qualquer registro, claro, você passa a ser titular do direito com o próprio nascimento da sua personalidade, mas que pode gerar algumas dificuldades no dia a dia dessa gestão. Você tem, de toda forma, um arcabouço, ainda mais com o que eu chamo do novo Código Civil, porque eu me formei ainda no antigo, pode não parecer, mas é verdade, mas que é um Código Civil de 2002, que traz, de forma bastante detalhada, uma proteção relacionada aos direitos da personalidade. Pelo que eu soube, nem todos são advogados, então, para os advogados, tenho certeza que isso daqui é mais do que sabido. Para os não advogados, provavelmente sabem, mas pelo menos aqui tem uma visão um pouco mais concreta do que prevê a nossa legislação acerca da proteção. E ali você tem, tanto no artigo 18, que vai falar sem autorização não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial, e aqui a interpretação ela é extensiva, claro, a qualquer tipo de uso econômico daquele nome sem a devida autorização. E o artigo 20, que vai falar, salvo se autorizadas, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, a publicação, a exposição, a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas se destinarem a fins comerciais, a exploração comercial daquele nome, do nome em si. Né? A gente não vai entrar aqui, obviamente, em discussões sobre o uso de biografias, nada disso. Vamos aqui focar naqueles usos que a gente contextualizou no início, aquele uso seja como garoto propaganda, seja como o próprio influenciador e seja como o próprio titular da empresa. E, evidentemente, já desde aquela época do Ademir, que a gente trouxe ali da Granado, tudo isso era gerido por diferentes formas contratuais. Também não vamos entrar aqui, não vamos esmiuçar isso. Mas a verdade é que uma das formas disponível, que tem a vantagem de trazer uma autonomia e uma facilitação da comercialização, entre aspas, daquele nome, é a via marcária, é a proteção por direito marcário. Imagino que vocês, se não eram, já estão virando especialistas em direito de propriedade intelectual, aqui com os cursos da OMP, sabem que o registro marcário se obtém aqui no Brasil, no INPI, em que você deposita aquele seu pedido de marca, identificando os produtos e serviços que você deseja proteger. São hoje 45 classes, aguarda o exame pelo INPI e, uma vez concedido aquele direito, pelo artigo 129 aqui quando eu falar em LPI, é a Lei de Propriedade Industrial, é essa leizinha que está aí mencionada, 9279 de 96, uma lei que já fez seus 20 anos e já fez seus 25 anos até, mas que é uma lei que, evidentemente, precisa de modernizações, mas uma lei que é bastante atual em vários aspectos. E aqui a gente tem a previsão do que a gente chama eu vou sempre tentar evitar o uso de juridiquês aqui, mas às vezes a gente não consegue. Então, eu sempre digo que, se alguém tiver dúvida, por favor, não espere para perguntar, nem se sinta constrangido em perguntar. Aqui a gente está para debater e discutir. Eu vejo que já tem ali 45 menções no chat. Não sei do que se tratam, mas se quiserem fazer algum tipo de pergunta, por favor, fiquem super à vontade. Podem interromper, podem abrir a câmera, levantar a mão. Fiquem aqui também. Gostaria que vocês aqui presenciais
não se acanhassem. Não, mas a margem está sempre aberta. Se ninguém fala, eu vou falando aqui, porque se não me pararem, eu continuo falando aqui. Eu sei que eu tenho hora, mas, por favor, claro. Ludmila, você quer perguntar? Se não falar rápido, Letícia pergunta para você, não tem problema. Todos têm aqui um porta-voz oficial. Tá, a primeira é da Ludmila Schinofer, peço desculpa se o sobrenome estiver errado, mas ela falou: gostaria de saber do Dr. Rafael se é possível o juiz anular parcialmente a marca, determinando a alteração apenas das cores da marca mista. É possível? O INPE terá que alterar essa marca nesses moldes? Isso não invade a competência administrativa? Ou o mais correto seria anular a marca como um todo? Ludmila, a sua pergunta foge um pouco do nosso tema. É muito difícil responder assim de maneira abstrata. Eu teria que saber um pouco mais do caso, enfim. Mas, em tese, e isso vai valer para todas as questões que nós vamos tratar aqui mais à frente, tem vários casos interessantes. Havendo uma decisão administrativa, pela nossa Constituição, qualquer decisão administrativa está sujeita à revisão judicial. Então, de certa forma, é claro que a decisão judicial está sempre limitada, em tese, ao pedido que é feito. Então, tem que olhar o caso concreto, ver o que aconteceu administrativamente, ver o que a pessoa pediu, para se verificar se é ou não, se está dentro ali da discussão judicial essa alteração ou esse pedido. Enfim, mas, em tese, qualquer ato administrativo está sujeito. O que não pode acontecer, em tese, é o juiz se antecipar a uma análise administrativa em determinados casos. Mas isso é uma outra história. Não sei se eu respondi, mas, enfim, talvez depois, se quiser esmiuçar um pouco a pergunta em outro momento, acho que vale. Não que vocês não possam perguntar coisas que estejam fora do tema, imagina, de modo algum. Mas, enfim, é sempre bom manter. Temos outra. A segunda do Gustavo de Pádua, ele falou sobre o Luva de Pedreiro, e ele disse que pesquisou na última semana e uma empresa que o Luva de Pedreiro é sócio e está em litígio, registrou a marca Luva de Pedreiro no INPE e perguntou como é que ele pode continuar explorando o nome sem correr o risco de perder, em certa medida, a própria identidade. Essa é uma pergunta excelente. E quando vocês fazem perguntas excelentes como essa, de temas que a gente vai tratar mais à frente, eu sempre peço o seguinte: guarda a sua pergunta e volta lá na frente. Mas, Gustavo, guarda essa pergunta, que essa pergunta é boa. Mas eu prefiro tratá-la no final da aula para saber se você consegue responder a essa questão. Tem até um caso interessante que eu não trouxe, mas a gente pode falar dela no final se tiver, de um restaurante num hotel que fica aqui do lado. Não sei se alguém conhece, mas não vou guardar a surpresa para o final, nesse contexto dessa pergunta, que é de fato muito boa e está diretamente relacionada com o que a gente vai falar aqui. E a gente vai falar aqui do que ele está dizendo, de onde que parte essa pergunta? Ali, ó, daquela palavra, autonomia pela propriedade industrial. O que é bom pode ser perigoso. O que eu quero dizer com autonomia? Quando você registra a sua marca, aquele registro passa a ter uma certa vida própria. O que pode ser bom no momento em que se estão fazendo os contratos, até muitas vezes por questões tributárias, por questões de remessas de royalties, por questões relacionadas ao que os americanos chamam de enforcement, que é o fazer valer os seus direitos em juízo, porque você tem em relação às marcas o quê? Tipos penais, quando você viola. Você tem medidas de fronteira previstas no Acordo TRIPS, por exemplo, em que você pode adotar não só no Brasil, como em outros países. Aliás, vocês vão ter aqui um segundo tempo, né, sobre o Protocolo de Madrid, e tudo começa no Protocolo de Madrid com o registro marcário. Imagino que a Helena, que acho que vai dar aqui uma palestra sobre o Protocolo de Madrid, vai poder falar um pouco mais sobre essa questão relacionada a marcas também e tudo mais. Claro.
Outra pergunta do Ronald Chaves, ele perguntou se para registrar variações de cores da mesma marca mista ou figurativa, são necessários novos registros ou uma imagem básica, em cinza, por exemplo. Seria suficiente? Bom, desculpa, novamente, eu não vim aqui para falar especificamente do processo marcário, mas em relação às variações, eu não sei se eu compreendi tão bem a pergunta, mas você pode registrar em cinza, e o cinza, o preto e branco, na verdade, permite um uso em diversas cores, ele é considerado até um guarda-chuva. Aliás, é uma questão interessante para Madrid depois. Se com base no registro da marca em preto e branco, eu posso fazer um registro internacional com uma marca em cores. Deixem para perguntar para a Helena mais tarde. Mas, enfim, em tese, você pode fazer as variações sem problema nenhum. Vão guardando as perguntas, hein? Mas o que é marca? Eu estou aqui respondendo pergunta de marca, mas tem gente que nem sabe ainda direito o que é marca. Né? Marca, de forma genérica, é um signo distintivo que identifica produtos e serviços. Por que eu frisei identifica? A marca traz identidade. Ela causa, ou deveria causar, na mente do consumidor, uma relação em que se trazem à lembrança determinadas características, determinadas qualidades, boas ou ruins, em relação ao que esperar quando se adquire um produto ou um serviço. Ela causa identidade. E no que ela se aproxima? Ela se aproxima ao próprio nome. Quando eu penso no nome, pensem no nome do melhor ou da melhor amiga de vocês. Vocês têm imediatamente na sua cabeça as qualidades, boas ou ruins, relacionadas àquele seu amigo ou àquela sua amiga. Não é verdade? Pensem num produto que vocês têm usado hoje de manhã. Vocês vão imediatamente também pensar agora, porque eu já falei, nas características boas ou ruins daquele produto que você usou. Até para que serve, por que eu comprei aquele e não outro? Porque não foi eu que comprei, pode acontecer. Mas, enfim. Agora, isso não quer dizer que toda marca seja registrável no Brasil. Porque a marca registrável no Brasil é aquela prevista em lei. É o sinal suscetível de registro. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, ou seja, no Brasil, o sinal para ser registrado como marca no NPI precisa ser visualmente perceptível. O que isso quer dizer? Que uma marca sonora, simplesmente, quem lembra do Plim Plim da Globo aqui? Tocou aquele Plim Plim, imediatamente você sabe de onde você está falando. Essa marca sonora, ela não pode ser registrada no Brasil ainda. Quem sabe a lei não muda. E desde que não sejam compreendidas nas proibições legais, e são essas proibições legais que a gente vai focar hoje, quando a gente está falando da interseção entre direitos da personalidade e marca. E, em particular, nesse campo do mundo marcário, porque o mundo marcário é muito rico, tem 2 incisos do artigo 124 que vai dizer quais são essas proibições legais. Não é o único que diz isso, mas é talvez o principal. Nós temos 2 incisos muito importantes. E o primeiro é, nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros não podem ser registrados como marca, né? A gente combina sempre com o que a gente chama de caput, né? A norma, a regra mais genérica do artigo, salvo com o consentimento do titular, herdeiros ou sucessores. Eu não posso registrar, então, nome? Posso, desde que eu tenha o consentimento do titular. E vocês veem como casa com aquele artigo do Código Civil, que é até posterior, né? Por quê? Lá dizia o quê? Que eu não posso usar o nome para fins comerciais sem autorização do titular. E o registro como marca, porque marca, ela vive, nasce e serve para ser utilizada. Se ela não é utilizada, ela perece. A gente tem aí a caducidade, falta de uso, mas isso é outra história. Mas a marca exerce uma função social, que tem que ver o quê? Ela tem uma razão de ser, né? Por que eu vou proteger uma marca?
A gente vai proteger a marca, porque a marca vai ser usada e porque a marca vai criar o quê? Identidade na cabeça do consumidor. A gente protege normalmente duas coisas em particular quando a gente protege a marca. A gente protege, claro, o empresário, o investimento que ele está fazendo na criação dessa identidade, mas protege também o consumidor. Protege o consumidor em que forma? A expectativa que ele tem ao adquirir determinado produto ou determinado serviço, de que as características que ele já vinculou mentalmente estarão lá. Então, você fala sempre na proteção dúplice relacionada às marcas. E a marca nada mais é do que um instrumento concorrencial. O nome, a imagem, ele é necessariamente um instrumento concorrencial? Não. E aí que ele mora no direito da personalidade. Mas quando ele vira um instrumento concorrencial, um elemento de identificação, ele pode sim exercer uma função marcária, e daí que vem essa possibilidade, e às vezes recomendação, do registro como marca. E a mesma coisa acontece com pseudônimo e apelido, ou notoriamente conhecidos, ou nome artístico. Notem que quando eu falo de nome civil e assinatura, eu não estou nem falando que ele seja conhecido, basta ser. É diferente do pseudônimo e do apelido, e do nome artístico singular ou coletivo. Mas a gente vai entender um pouco mais o que a lei quer dizer com cada um desses itens. Vamos lá. Olha, vocês podem, por favor, perguntar também. Não tem problema. Precisa ter aqui a porta-voz Letícia? Podem perguntar. Vamos em frente. Então, a primeira é da Larissa Cavalheiro, que perguntou: a marca Fadinha do Skate, em tese, não poderia ter sido registrada pela empresa de odontologia, né? O que você acha, Larissa, aqui com o que eu acabei de falar? Poderia? Ó, como você não está aqui online, ao vivo e a cores, você não está respondendo. Mas alguém aqui quer responder? Não de não quer responder ou não de não pode? Ah, sim, aqui, ó, a turma aqui está interativa. Teve o consentimento? Se não teve o consentimento, de fato, não pode. Por favor. Gil, pode falar. Gil, tira o mudo. Sim. Gil, você está mutado. Agora desmutou, pode fazer. Ah, sim. Recentemente proibiram um artista muito famoso, chamado, né, como pseudônimo, de Neguinho da Beija-Flor. Aí proibiram porque neguinho significa racismo. Como é que isso fica? Essa é uma pergunta bem interessante. Tem mais que... Eu não sei o caso concreto, quem proibiram, tá? Mas tem, aliás, quem tiver oportunidade, vou até usar, se me permite, Gil, esse exemplo, lá num painel que eu vou moderar. Sim. No Congresso da BPI, agora em agosto, fazendo aqui o merchan da BPI, que vai ser sobre marcas que são atentatórias à moral, aos bons costumes ou à ordem pública. E aí, nesse caso, o Neguinho da Beija-Flor sempre se chamou Neguinho da Beija-Flor. Ele quer continuar se chamando, e aqui eu vou falar muito por mim, tá? Não vou dizer que isso esteja na lei ou não, e nem sei o que o NPI pensaria a respeito. Será que ele se apropriou desse nome de algum modo e quis dar uma nova conceituação? Por que eu estou dizendo isso? Porque isso aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem um caso emblemático, chegou à Suprema Corte Americana em 2017, do The Slants. Slants significa oblíquo, e era usado de forma pejorativa nos Estados Unidos para falar e se referir à comunidade asiática, por conta falava em olhos oblíquos. E o grupo Deslands, que era um grupo descendente de coreanos, jovens, tentou registrar a marca e o NPI indeferiu, dizendo justamente isso. Não, mas isso aqui ofende toda a comunidade asiática. E eles foram a juízo dizendo,
mas eu sou a comunidade asiática. Eu estou pegando esse nome que fui chamado a vida inteira no meu colégio e eu quero dar uma nova significação dizendo que esse nome pode virar arte. Você quer me chamar disso? Pode chamar, mas saiba quem eu sou. E eles conseguiram, na Suprema Corte Americana, que, claro, trata de questões de liberdade de expressão de forma muito diferente da brasileira, dizer, não, mas o INPI, ou o USPTO, no caso, o INPI norte-americano, não pode restringir a liberdade de expressão desse grupo musical se ele quiser se chamar The Slants. E entraria aqui, ó, no nome artístico singular ou coletivo, tal qual o Neguinho da Beija-Flor. Aí é uma questão pessoal, é uma questão de se ele quer ou não, né? Porque, enfim, não posso entrar nesse mérito, não conheço o caso, enfim. Mas ele me remeteu a essa questão do Tribunal norte-americano, que a Suprema Corte entendeu inconstitucional a proibição similar à brasileira relacionada ao a não permissão de registro lá, são chamadas as scandalous marks, né, as marcas escandalosas. Enfim, lá a Suprema Corte disse o quê? Disse que, na verdade, o INPI americano estaria discriminando e tolhindo a liberdade de expressão daquele grupo musical se não permitisse que ele registrasse. É um caso muito interessante, muito emblemático. Quem puder tiver acesso a essa decisão da Suprema Corte Americana, eu falaria. Anthony Belotto, acho que raised hand, levantou a mão. Sim, sou eu mesmo, professor. Bom dia. Bom dia a todos. Dia. Eu não vou abrir a câmera que peguei isso pelo celular hoje, acabei não conseguindo estar em casa, mas é uma pergunta que talvez seja um pouco boba. Qual exatamente a diferença entre pseudônimo, apelido e o nome artístico? Qual que é a fronteira que passa de um para o outro, esses três? Porque se tem três elementos diferentes, claro. Pedir para você guardar essa pergunta mais para frente, que a gente Pode endereça ela. Combinado. Apesar de que eu já posso, olha, sinceramente, acho todos também muito similares. Eu confesso que juridicamente não apontaria direto. Talvez pseudônimo e apelido sejam um pouco mais próximos, né? Mas vamos guardar isso mais para frente. Vamos tratar de cada um dos itens, começando pelo inciso 15, depois pelo inciso 16. Ups. Bom, nome civil é juridicamente conceituado como uma composição completa do nome de pessoa física, nele compreendido o nome, prenome, e o sobrenome, nome de família ou patronímico. Então, você tem aqui João Silvestre, Antônio Pacheco, são exemplos que estão até no manual do NPI, eu trago para vocês para não ter discussão, isso foi o NPI que trouxe. E eles são passíveis de registro desde que haja a autorização do próprio ou, claro, dos seus herdeiros e sucessores. No modo que a assinatura é, de fato, a forma estilizada como o nome é assinado. E aqui eu trago algumas assinaturas que podem ser a própria assinatura da pessoa, a assinatura artística da pessoa, né? Aqui a gente tem a assinatura da Ayrton Senna, do Portinari e da Xuxa. Certamente a Xuxa não assinava seus cheques dessa forma, mas ela é a assinatura artística. Quer dizer, não sei, gente, eu nunca recebi um cheque da Xuxa. Pode ser que eventualmente fosse assim. Ela tem liberdade para assinar como ela deseja. É claro que essa assinatura aí está mais para os anos 80, 90. Não sei se hoje ela teria mantido. Mas tá, quem viveu os anos 80, 90 e viu o show da Xuxa está ainda, né, no coração de todos. Mas tem também Picasso e Portinari, para quem gosta do mundo das artes também existem. Aliás, tem um caso interessantíssimo que eu não trago aqui, porque a gente não ia dar tempo de discutir tudo, em que a família Portinari se insurgiu contra, embora tivesse licenciado para uma empresa de cerâmica o uso do nome Portinari, resolveram inventar uma assinatura que acharam mais bonitinha. E a família falou, olha, você pode usar o nome e até, eventualmente, a assinatura própria. Você não pode inventar uma assinatura nova para o artista. Enfim, outro elemento de designação eu já vi que eu estou um pouco atrasado, eu vou correr um pouquinho, mas vai dar tempo. Eu acho que vou ganhar uns minutinhos no final de crédito, será? Será que vale o show? Vamos ver. Se vocês quiserem, eu ganho uns minutinhos. Nome de família e patronímico. Então, você tem ali
basicamente, é o sobrenome, né? Aí naquela pergunta que acho que foi o Anthony que fez, que as diferenças, às vezes as diferenças são muito tênues. E na lei você, às vezes, acaba falando óbvio ululante, como diriam alguns juristas, para evitar que alguém possa pensar que alguma coisa está excluída ou não esteja ali muito claramente definida. E aí você tem Pacheco e Silva. E note que aqui, como são patronímicos, a gente vai ver isso um pouco mais à frente, um pouco mais usuais, sequer se exige pelo NPI uma autorização específica. Assim como outros patronímicos, na verdade, podem ser outros nomes de palavras dicionarizadas, como coelho, ou lobo, enfim, ou mesmo barata. Diferente do patronímico notório, né? Aquele patronímico que, por um processo quase que metonímico, da parte pelo todo, você consegue imediatamente identificar de quem você está falando. E aqui, ainda que nós tenhamos um atleta falecido em 96 anos da lei, aliás, maio de 96, se você pensa em cena, imediatamente você ainda remete ao atleta. 94, exatamente, desculpa, 94 é verdade. Ano, então, anterior à lei. Viu? Nesse caso, aí sim, de fato, exige-se a autorização. Por outro lado, né, a diferença entre ser um mero patronímico ou aquilo ter sido eventualmente apropriado pelo atleta como o próprio nome de atleta dele, né, o nome pelo qual ele foi conhecido, tal como o Schumacher, por exemplo, você vê que tem pequenas nuances que, no final das contas, o que é importante é saber, existe proteção ou não? Há um aproveitamento parasitário no uso daquela denominação por um terceiro ou não? No final das contas, você tem que entender por que você está protegendo alguma coisa. Oi. Claro. Oi, professor. Em relação a essa questão do patronímico notório, como é que você pode realmente definir isso? Porque tem alguns nomes que são mais comuns, por exemplo, Roberto Carlos. Só que aí ele pode se referir ao cantor Roberto Carlos ou ao ex-jogador Roberto Carlos. Tem como definir isso? Tem como, enfim, o NPI traz alguma solução para isso? Essa pergunta é nome interessantíssima. Tem um pouco que ver com a questão da colidência de direitos, mas tem que ver, principalmente, com uma característica da marca que eu acho a característica fundamental. E serve para a marca e serve para o nome, que é a distintividade. O quão mais distintivo, de certa forma original, de certa forma conhecido, né? Você tem diferentes acepções da distintividade, maior é a proteção que ela ganha. Marca que não é distintiva, ela não exerce a sua função principal de trazer identidade. Nome que não é distintivo, passa também a não exercer. Vou dar um exemplo. Rafael. Estudei minha vida inteira com, no mínimo, outro Rafael em qualquer lugar que eu estivesse. Já tive um curso de inglês em que eram 12 alunos e 3 Rafaéis. Eu tinha até um amigo Rafael que dizia que os Rafaéis vão conquistar o mundo, porque era tanto Rafael no meu ano. A Cone é distintiva. Então, por que quando alguém fala em Cone, todo mundo sabe quem é, e quando alguém fala em Rafael, ninguém sabe? E por que eu uso a Tab? Porque o Rafael Atab já é um pouco mais distintivo. Rafael sozinho, coitado, está perdido. E é o que acontece com o nome. Seja bom, adoro meu nome Rafael, juro, assim, nunca teria alterado. Mas tenho a consciência de que sozinho não é distintivo. E isso vai afetar a marca, o nome também e o âmbito de proteção. Vocês já viram no sinal aqueles sujeitos que vendem aquela esferazinha que cresce, diminui, né? Cresce. Às vezes ele é meio esfera, a pessoa põe entrar na cabeça. Mas não, aquela esfera aqui pequenininha e sobe. Às vezes eu uso essa imagem em outras aulas mais de marcas.
não é o caso aqui. Mas acontece a mesma coisa com a marca e com esses bens que não são tangíveis. Eu sei onde termina uma fazenda, mas eu não sei onde termina a proteção da minha marca. Então, uma das formas de delimitar o meu espectro de proteção, a extensão dessa proteção é a distintividade. O quanto mais distintivo, maior a proteção. O quanto menos distintivo, menorzinha a distintivo. Então, você vai ter marcas não distintivas, várias bolinhas pulando. Marcas muito distintivas, grandes esferas pulando, e as grandes esferas vão passando por cima das outras. Acontece a mesma coisa com o nome. Se o nome não é muito distintivo, pequeno. E o distintivo é só o inerentemente, aquele que já nasce distintivo? Não. O distintivo é aquele também que se tornou conhecido. E aí, posso dar o seu exemplo? A Cone já é um nome já distintivo. Mas quem a fez distintivo no mundo da propriedade intelectual foi a excelência da profissional. Ela trouxe mais distintividade ainda no âmbito do direito. Talvez no âmbito do skate, não sei se alguém conheceria. Não sei, a gente nunca sabe. Pergunta. Então, aí conheceria Fadinha. E Fadinha, por exemplo, pode ser qualquer coisa. Mas se eu ali o Fadinha skate, todo mundo sabe de quem eu estou falando. Então, vocês percebem como distintividade é a alma do negócio? E como é que esses influenciadores fazem para se tornar distintivos? Com essa criação intelectual deles. Então, quando eu vou falar de uma Silvia Braz, talvez uma Silvia Braz, há 20 anos atrás, tivesse lá uma carreira, né, bem-sucedida, mas talvez não fosse conhecida por quem está aqui na sala. Hoje, quem está antenado em estilo de vida sabe quem é Silvia Braz. Distintividade. E acontece com colidência de direitos. É distintivo ou não é distintivo? Sua pergunta foi pertinentíssima, porque na hora exata que eu ia falar disso. Pereira com Pereira vai ser indeferido se estiver na mesma seara, no mesmo âmbito de proteção. A gente está falando aqui princípio da especialidade, né? Que a marca só tem proteção, em princípio, no seu segmento de mercado. Gomes com Maciel Gomes. Apesar de estar no mesmo domínio econômico, você tem uma distintividade diferente quando você trata do Maciel Gomes. Já é uma outra pessoa do que o Gomes. O Gomes é o Gomes, o Maciel Gomes é outro. Clara com Ana Clara, você tem conjuntos diversos. E por que eles, apesar de terem palavras semelhantes, eles são diversos? Porque a palavra semelhante, ela não é o quê? Distintivo. Não é, pelo menos, tão distintivo. Agora, Cláudia com Cláudia já causaria aqui, no exemplo do NPI, o indeferimento. Até porque Cláudia, ela não é descritiva, ela não é sem distintividade nenhuma. Ela é só uma distintividade pequenininha no âmbito da Cláudia. Agora, depende também, gente. Mônica é um nome bastante comum, mas se eu estou falando no âmbito editorial, Mônica é um nome comum? Pode ser que fosse lá nos anos, não vou falar quando, que ele começou a criar, mas hoje, com a distintividade adquirida pelo nome, ela é super conhecida no Brasil. Imagem de terceiro pode ser qualquer coisa que se refira à própria imagem, à representação a representação física daquela personalidade. E aqui, claro, eu trouxe o mais fácil, que são verdadeiras representações do rosto, mas será que se eu estou representando uma característica física muito distintiva da pessoa, precisaria de autorização? Bom, aí fica para um outro debate mais para frente. Mas, em tese, aqui, nenhuma dessas marcas seria registrada sem a autorização do próprio titular. E aqui a gente vem daquele pseudônimo notoriamente conhecido. Ele vai falar a denominação escolhida por uma pessoa para disfarçar ou ocultar sua verdadeira identidade. Né? Pode ser. O apelido normalmente é dado por um outro, né? O pseudônimo é a própria pessoa que adota. Faz diferença na prática? Muito pouca. E às vezes pode ser que começou um apelido e com aquele apelido ele adotou para si como um pseudônimo para a sua apresentação artística.
Porque se ele próprio não divulga aquele nome artístico, aquele pseudônimo, enfim, os outros não vão saber que ele tem aquele apelido. Às vezes é um apelido de casa. E aqui temos aqui alguns casos. E apelido notoriamente conhecido, alcunha, cognome, a denominação específica conferida a uma pessoa. Então, um é adotado, o outro é conferido, né? Pelé, Zico, Guga. Talvez o Guga, o Gustavo Couto, tenha ganhado esse apelido quando ele nasceu, quase, né? Mas ele passou a adotar isso, todo mundo começou a chamá-lo, ele começou a aceitar e se referir a ele como próprio. Normalmente, quando a gente tem um apelido de que não gosta, a gente não fala para ninguém, né? Então, não vai ser usado como marca. Ou você acaba, como eu falei no caso das Lands, se apoderando daquele apelido e dando a ele um novo significado. Nome artístico individual coletivo, aqui tem alguns, Zeca Pagodinho, Chitãozinho Chororó, Titãs. Não sei, Beloto, se você tem alguma relação com outro Beloto. Mas, enfim, temos aí o nome artístico individual ou coletivo. E aqui, de novo, a gente está falando do quê? Distintividade e notoriedade. Vocês veem que a gente volta a isso sempre, porque isso é fundamental quando a gente está falando de marca, isso tem tudo a ver com o nome, e isso casa perfeitamente entre os dois. Quanto mais distintivo, maior a proteção que vai ser conferida àquela marca e àquele nome. Então, alguns exemplos, por exemplo, Zeca Pagodinho é tão ligado ao artista que se eu usar para qualquer tipo de serviço, eu vou identificar imediatamente o artista. E se eu tenho esse link de identificação, qual é a proteção que surge aí? A proteção do próprio consumidor. Não é verdade? Lembra que eu falei da proteção dúplice? Tá aí. Já Titãs, não. Titãs, ele tem uma pré-existência ao grupo musical. Ele tem um conteúdo semântico clássico e original. Então, pode ser que para máquinas industriais, né, que até aquela coisa pesada, eu me remeta primeiro ao Titã, da mitologia grega, do que aos titãs da música. Já se for para serviços de streaming, ou de repente de música, ou discos e fitas, né? É um exemplo que está lá no NPI, mas é um exemplo antigo, né? Discos e fitas. Mas é o que está lá. É verdade, LPs estão caríssimos. Então, se você tem um LP do Titãs aí original, vamos em frente. Então, a Danila Silva está perguntando se a Anitta seria um pseudônimo de Larissa ou um nome artístico. Pergunta para a Anitta. E eu não quero colocá-la numa caixinha. Eu acho que, independentemente do que está protegido. Né? Alguém deu esse apelido, ela adotou esse nome artístico para ela, provavelmente ela adotou, ou alguém deu para ela, era muito comum antigamente, não é o caso da Anitta, óbvio, mas é o caso da Fernanda Montenegro, que os artistas adotassem nomes que se sugerissem a eles que adotassem nomes que seriam mais, entre aspas, palatável para o público. Né? Quase que você perdia aquela sua sua personalidade na vida civil, entre aspas, para ganhar uma personalidade nova no mundo artístico. Isso também era nos Estados Unidos, era super comum. Talvez tenha chegado aqui até por uma influência americana. São vários os casos, e inclusive alguns artistas americanos que hoje chegam e dizem que se arrependeram de terem seguido a orientação do agente da época. E às vezes por quê? Por conta de distintividade. Às vezes o nome que ele tinha é um nome muito comum. Às vezes o nome que eles tinham já existia algum artista com nome parecido, então ele precisava criar a sua identidade, ser conhecido, evitar o quê? Evitar confusão. Olha que interessante como a gente começa a linkar marca e nome, porque os dois têm que ver com o quê? Tem que ver com identidade, criar identificação, criar uma relação mental entre o titular e o seu interlocutor. E no âmbito comercial, o interlocutor é o consumidor. Pode ser, a gente vai perder os casos concretos no final, mas eu vou correr um pouquinho aqui. Tá? Diretamente relacionada, pode perguntar.
O Anderson Silva só comentou que agora se costuma registrar a marca, os pseudônimos de religiosos que estão sendo beatificados ou santificados. E aí eu queria que seja uma pergunta se a igreja pode se opor legalmente a esses registros. Olha, uma pergunta complicada. Eu acho que vai depender do nome religioso. Tem família ou não tem família? É algo muito antigo? Né? Se a gente está falando de São Judas, por exemplo, é uma coisa diferente do que está falando daquele... Acho que tem um caso de beatificação de um jovem que faleceu, até era surfista, né? Alguma coisa assim. Ele provavelmente tem uma família viva e poderia se opor, né? A igreja, imagino que não vá se opor. A igreja se opõe, sim, muitas vezes ao uso da imagem do Cristo Redentor, mas aí eu estou falando da mitra do Rio de Janeiro, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, e dos direitos autorais que existem sobre o monumento. Mas aí é uma outra história. Bom, aqui são prenomes patronímicos notoriamente conhecidos, Romário e Portinari, teriam também proteção. E Romário sendo um prenome, né? Enfim, mas no âmbito do futebol teria. 2 pontos de atenção muito importantes. Essencial que haja autorização. E o NPI exige que a autorização seja dada para cada registro que se solicita. Pode ser até a mesma, mas tem que se protocolar em todos. E mais importante que isso, a autorização é para registro. Registrem isso. Registrem essa informação. É para registro. Não adianta autorização para uso, patrocínio, post pago, nada disso. É especificamente para registro. Por quê? Porque a gente não falou no início que o registro de marca ganha autonomia, você pode ter um problema, como a gente teve naquela pergunta lá de trás. Tem tudo que ver com a autonomia que o registro ganha, e depois você vai ter que discutir isso em juízo, é muito mais complicado. E um outro ponto importante é menores de 18 anos, segundo a política atual do INPI, só em nome próprio. Claro que o INPI tem que saber que é menor de idade, né? Ele não vai adivinhar. Isso aqui estava muito ligado originalmente aos jovens atletas que às vezes iam para o exterior, jovens jogadores de futebol, em particular, às vezes por quantias milionárias, e que já viravam quase que um bem de mercado, né? Mas hoje em dia, com os influenciadores, a gente viu lá a Maria Clara e JP. Tem um registro em nome da empresa, dos pais, ou deles próprios, ou dos pais, enfim. Como isso foi concedido? Quem imagina uma justificativa para a concessão ali? Naquele logo Maria Clara e JP? Podemos pensar que Maria Clara e JP não são propriamente os nomes civis daquelas crianças, na verdade, até são nomes comuns que foram conjugados, então você consegue, de alguma maneira, dissociar. Você pode pensar também, e até porque eu até chequei nos autos e tem uma autorização dada pelos pais. Acho até que uma autorização, né, não sei o quão válida seria, se principalmente fosse para um terceiro. Imagina se isso fosse registrado no nome de uma empresa, né, terceira que não tivesse relação nenhuma. É uma seara complicada. Mas, em tese, hoje, o NPI não aceitaria um registro do próprio nome de menor de 18 anos, salvo se em nome próprio. Pessoa falecida também é importante. A gente tem em alguns países discussões sobre se o direito de personalidade permanece ou não posteriormente, por isso que o registro é importante, somente para o uso no exterior. Nos Estados Unidos há estados que não reconhecem direitos a imagens e ao nome de pessoas falecidas, salvo quando elas viraram marca, lembrando que nos Estados Unidos o registro não é obrigatório, ou seja, salvo quando elas já eram usadas como identificador de produto ou serviço. Mas aqui no Brasil, em tese, há necessidade de autorização seguindo a linha sucessória. Se houver briga dentre pessoas na mesma estirpe da linha sucessória, mesmo que sejam aquilatados, normalmente o NPI não dá para ninguém, vocês se virem no judiciário. E aqui são alguns exemplos. A gente está aqui no final da aula, no meu tempo já complementar, 2 casos que foram indeferidos. Aqui, exemplos de nomes de atletas, né, que também super em moda, principalmente durante as Olimpíadas, enfim, e Copa do Mundo, e sempre volta, né? A cada 4 anos, essa questão, cada 2, né? Porque tem Olimpíada e Copa, essa coisa dos esportes volta forte. Mas, às vezes, há contradições. Aqui tem
um Baby Einstein que foi indeferido e o Little Einstein que foi deferido. Não sei o que, naquele momento, levou a uma decisão ou outra. E aqui um caso concreto, vou deixar para vocês depois analisarem no slide, porque a gente já, infelizmente, temos nosso tempo esgotado, mas Ana Maria Braga se insurgiu contra o registro da marca Ana Maria na área de publicações. Ela se insurgiu com o nome artístico dela. E aí? Pode ou não pode registrar Ana Maria? Tan, 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 tan. Acho que a gente, infelizmente, acabou o nosso tempo. Vamos um pouquinho? Meu Deus, estão me deixando. Gostaram, então. Obrigado. Quem quer dar algum palpite aqui? Eu chuto que poderia, sem qualquer problema. Eu acho que a distintividade da Ana Maria Braga está justamente na conjugação dos três elementos. Ana Maria Braga. Agora, Ana Maria é um nome super genérico. Olha o spoiler aí, quem está mexendo nos meus slides. Não, você não. Estou falando que quem está mexendo aqui está dando spoiler. Você quer, por favor. Vocês estão sem microfone. Não, só para dizer que eu concordo com a opinião. Eu acho que é perfeito. Eu acho que é Ana Maria Braga. Se falarem apenas Ana Maria, você pode até lembrar, mas você não remete automaticamente a Ana Maria Braga. Eu acho que é o conjunto dos três nomes. Logo, Ana Maria, como diversas pessoas chamam também, é um nome muito comum, não haveria problema. Sim. Aí tem a Cláudia e você vai fazer o link com Cláudia Leite, entendeu? Não tem muito sentido. Bom, vocês estão muito bem alinhados com a jurisprudência. Eu gosto desse exemplo, eu fico aqui discutindo às vezes bastante tempo. Às vezes até eu trago quando eu vou muito rápido, sem pergunta, né? A gente fica aqui batendo papo, infelizmente não deu tempo. Mas é essa que foi a linha justamente adotada pelo judiciário, de que Ana Maria acabava sendo um prenome comum e a distintividade Ana Maria Braga estava no conjunto. A pergunta que eu normalmente faço logo depois dessa discussão é: e ao contrário, Ana Maria está registrado, Ana Maria Braga vem e quer registrar o próprio nome como nome de revista também. Você, como examinador do NPI, aceitaria pela colidência ou não? Foram tão rápidos em responder a outra e tão difíceis de responder essa? Eu chutaria que ficaria para resolver pelo critério da especialidade, que seria um caso de reprodução parcial, né? Mas eu acho que talvez, assim, sendo revista, Ana Maria Braga teria registrado para que classe, sabe? Acho sempre para revista, as duas para revista. As duas para revista? Já não sei responder. Só passei vergonha em público mesmo. Infelizmente a gente não vai ter tempo de discutir aqui, eu já estou sendo quase que puxado com aquela bengala, sabe, que puxam as pessoas. Mas, enfim, o que eu gosto de dizer nesse caso, olha, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você disse que Ana Maria Braga é diferente de Ana Maria, por que agora ela é igual? Né? Enfim, é o que é a minha opinião, vamos deixar para pensar, e vocês para casa vão ter também dois casos interessantes para pensar, que é o caso do Cielo versus Cielo. Esse é um caso extremamente complexo, tá? Não é um caso para a gente discutir com base nessas questões mais básicas que a gente trouxe aqui, mas acho para vocês saberem, interessante, endereçarem depois, e depois um deverzinho para vocês pensarem, um caso aleatório, não é verídico, era só para vocês aplicarem aqui os conhecimentos adquiridos, que é um casinho com a nossa querida Bela Gil, que teve aí um acordo com a Superorgânicos S.A. Depois, quando tiverem um tempo, perguntem, respondam. Não sei, a gente já respondeu muita pergunta aqui no chat, não sei se tem mais alguma, eu não sei nem se eu tenho tempo. Cone, passo a palavra a você sem mais delongas, já foi longo. Obrigado, gente, super obrigado, agradeço o convite novamente. Não, eu é que agradeço em nome da OMP, do NPI, do SEBRAE,
e queria fazer uma proposição. Estes últimos casos que foram passados, a gente pode usar ele como uma avaliaçãozinha, né? Vocês podem nos passar aqui por o e-mail, aquele mesmo e-mail que foi passado para a avaliação da dinâmica hoje à tarde, e a gente pode remeter para o Rafael, para ele fazer algum comentário, alguma questão aqui. Sem problema. Tem um que já tem a cola ali da decisão que foi tomada, mas o último não tem cola, então também fiquem super à vontade, vou ter um prazer em depois dar algum comentário. É isso, ele pode gravar, Rafael, e a gente transmite para a galera, ou por escrito, enfim. Aí você vê como que você quer dar o feedback. Sem problema, Cone. Super, super obrigado. Super a nós. E por essa aula interativa, esse modelo assim mais descontraído, eu acho que foi bem bacana, né, pessoal? É para o Summer School, tem que ser descontraído, né? Quase que eu vim aqui de bermuda para depois ir para a praia. Não, eu achei que fosse ser demais. Obrigado mesmo. Bom, pessoal, agora o intervalo vai ser bem pequenininho, né? A gente comer um pedaço aí do intervalo, 5 minutinhos, e a gente está voltando, então, com a Helena do INPI para falar com a gente um pouquinho de marcas e protocolos de Madrid, tá bom? Em suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se uma oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam um lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir, e todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil, e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca!